Olá, meu nome é professora Maria Luísa e agora a gente vai dar continuidade à aula de controle de infecções causadas por micro-organismos aqui no curso de microbiologia. Nessa parte da aula a gente vai falar um pouquinho sobre quais substâncias a gente pode ter como aliadas no nosso dia a dia e durante o nosso cotidiano de trabalho para evitar a presença dos micro-organismos patogênicos. A gente pode falar que a ausência de micro-organismos patogênicos é o que define o termo asepsia. Então, quando a gente vai fazer uma asepsia de uma superfície, uma asepsia de uma região do corpo, por exemplo, a gente está tentando remover os micro-organismos patogênicos. Às vezes a gente também vai remover outros micro-organismos que não causam doença, mas o nosso objetivo principal é retirar aquilo que pode causar algum dano para o nosso corpo. O principal agente de asepsia, que a gente vê em praticamente quase todo lugar, é o álcool 70. O álcool 70, ele é um aliado importantíssimo para a asepsia porque ele evapora, ele não é uma substância que causa uma grande sujidade, né? Não sujidade, mas ele não causa uma grande... Não é igual lavar com detergente, esfregar, né? Ele evapora. Então, ao mesmo tempo que a gente passa o álcool, em seguida ele já é absorvido ou evaporado. Então isso favorece muito o uso dele no nosso dia a dia, dentro do ônibus, antes de chegar no ambiente, não pode lavar a mão, não pode se molhar, então usa o álcool 70. E essa porcentagem 70, ela é super importante. Eu vou falar uma coisa agora para vocês e eu não quero que ninguém mais esqueça dessa informação. Álcool 46% ou 46 graus, que é aquela bolinha que fica do lado do número, na parte de cima do número, só serve para colocar fogo na churrasqueira. Álcool 46 não limpa, tá? Não limpa no sentido de não é capaz de matar micro-organismos. O álcool 70, ele tem essa porcentagem porque é a quantidade específica, a quantidade melhor possível para garantir tempo de ação e evaporação no momento adequado. Então vamos lá, vamos estudar aqui um pouquinho, vamos relembrar lá a nossa parte de química, de matemática, onde a gente via diluição de substâncias. Então o que significa um álcool ser 70%? Significa que em 100 ml dessa solução, eu tenho 70 ml de álcool e 30 ml de água para compor os 100 ml da substância total, certo? Quando eu tenho um álcool 46%, eu tenho uma menor porcentagem de álcool do que a quantidade de água. Então, eu tenho muito mais água naquela solução. Então, quando eu passo álcool 46 numa superfície, por exemplo, é como estar passando água naquela superfície. Quando eu uso um álcool hospitalar, que é o álcool 92.8, o que acontece? Esse álcool, ele tem uma capacidade bem boa de matar os micro-organismos, mas ele não fica tempo suficiente na superfície para garantir o contato com o micro-organismo. Ele evapora muito rápido, ele evapora antes. Então, por isso que o álcool 70, ele é o principal aliado para a gente fazer asepsia de superfície e, inclusive, asepsia das nossas mãos, por exemplo. Importante, quanto mais esfregar o álcool, por exemplo, nas nossas mãos, quanto mais atrito, mais fricção, mais a gente vai estar favorecendo o contato dessa substância com os micro-organismos. Então, isso ajuda. E também não adianta encharcar a mão de álcool e ir com a mão molhada fazer alguma coisa. O álcool ele só vai completar a sua ação germicida depois que ele secar completamente das nossas mãos, beleza? Outro ponto, porque o álcool é tão utilizado, o álcool 70 é tão utilizado, porque ele tem uma capacidade muito baixa de causar lesão na nossa pele. Então, além dele ser bom para a superfície, porque ele logo em seguida evapora, porque ele limpa bem, porque ele é bom contra diversos vermes, além disso,
Esse álcool, ele também não é corrosivo para a nossa pele, então a gente pode usar ele muitas e muitas vezes ao dia. Claro, talvez dê um pouquinho de desidratação, existem formulações que já vêm com um componente hidratante no álcool para que a gente mantenha as mãos hidratadas e assépticas, então já existem formulações que auxiliam isso, mas ele é muito, muito interessante, tanto para a superfície quanto para a nossa própria higiene. O álcool iodado é aquela substância que a gente vê geralmente quando vai ver parto cesariana ou então quando vai ver um programa de cirurgias que aquela pele aparece bem amarela ou alaranjada, é porque tem álcool iodado. Ele é excelente na hora de fazer cirurgia. Mas o que acontece? Por que a gente não usa álcool iodado no nosso dia a dia? O álcool iodado, além da cor dele ter a cor, né, alaranjada, que é devido ao iodo, o álcool iodado ele pode irritar a nossa pele. Então, após o procedimento ser realizado, a gente não vai passar álcool iodado em cima de superfícies para fazer asepsia, porque ele tem a cor, né? Isso é bastante claro, eu acredito. Mas ele é utilizado em cirurgias porque após o procedimento ele é muito bom para fazer ação germicida, mas após o procedimento o que acontece? Esse álcool ele é limpo da região onde foi feita a asepsia e aí a pessoa deixa de ter o contato com aquela substância, então é feito só durante um período. Por isso que a gente não usa o álcool iodado o tempo todo, porque ele causaria irritabilidade na nossa pele, além da coloração que seria um pouco desagradável no nosso dia a dia. Água sanitária é um excelente aliado para limpeza de modo geral, né? A gente não pode usar a água sanitária para nossa limpeza de pele, para asepsia da nossa pele, porque ela causa ressecamento, irritação. A gente não pode usar ela assim livremente. Claro que quando a gente vai fazer uma limpeza, se a gente tiver contato da nossa pele com uma solução diluída de água sanitária, ninguém vai parar no hospital por causa disso. Mas a gente não deve limpar as nossas mãos, por exemplo, com água sanitária. Mas ela é muito, muito boa para limpar chão, para limpar superfície. Claro, tem que tomar cuidado, né? Dependendo se a roupa for branca, ela descolore a roupa, deixa amarelada, né? E também é um ótimo aliado na hora de fazer a higiene alimentar. Se a gente diluir corretamente, a água sanitária é uma das melhores formas da gente cuidar da nossa alimentação, dos alimentos crus e evitar a contaminação de doenças. Os detergentes, eles são muito utilizados. Basicamente, o que é detergente? Detergente é qualquer coisa que faça espuma, tá? Então, shampoo é detergente, sabonete é detergente, detergente de louça é detergente, sabonete líquido é detergente, tá? Qualquer coisa que faça espuma tem uma característica detergente. E como é que esse detergente age? O detergente, na verdade, ele serve para remover sujidades. O que é sujidade? É aquilo que não tem uma característica biológica, não é um ser vivo, tá? Num primeiro momento, certo? Então, o que vai acontecer? Ali no slide 12, eu coloquei então uma fotinho para vocês da micela. O detergente, ele tem uma parte que vai ter mais afinidade por gorduras e por essas sujidades. Então, ele vai englobar a gordura e vai fazer com que ela seja removida daquela superfície, daquela panela que a gente está limpando ou qualquer outra coisa, até mesmo do nosso corpo. Então, quando a gente se limpa, quando a gente passa o sabonete, a gente está tirando pele morta, o sebo próprio da pele, que não precisa mais ter, tá? Então, tudo isso, existe a formação, então, da micela, a gordura, o que a gente quer tirar, a gordura ou a sujidade fica no centro, e as moléculas de detergente, então, fazem uma casinha para aquela gordura, para que ela seja eliminada da região onde a gente está limpando. Quando a gente fala de usar o detergente para evitar a presença de micro-organismos, o detergente ajuda sim,
Sozinho, às vezes, ele não é suficiente para alguns tipos de micro-organismos, mas ele pode, então, ter essa característica de remover, então, a membrana plasmática ali das células, ele rompe as membranas plasmáticas das células, dos micro-organismos, e evita, então, que esse micro-organismo continue vivo. Então, é uma possibilidade, sim. Nem sempre, se o micro-organismo tiver uma cápsula proteica muito rígida, ou se o micro-organismo tiver algum outro fator que proteja essa membrana plasmática, a limpeza vai ficar mais dificultada, mas é uma boa estratégia sim. Detergente, que seria, né, o sabonete, água com sabão e álcool funciona muito bem, é muito bom para limpar as mãos, tá? Ou regiões do corpo. Polêmica aqui na nossa aula. Você usa vinagre para fazer limpeza de casa? Não é para usar vinagre. Quer dizer, você pode usar, mas você tem que saber que ele não é aquelas coisas que você pensava antigamente. O vinagre ele tem um baixo efeito germicida. Pensem comigo. A gente come vinagre, né? Põe vinagre na salada, come. Ele é ácido, tem uma acidez, mas é uma acidez suportável, né? No nosso paladar. Uma acidez, inclusive, que tem saborosa, né? O vinagre, ele não tem uma acidez alta o suficiente para eliminar micro-organismos. Pode ser que um ou outro micro-organismo seja eliminado? Pode ser. Mas significa que eu tenho segurança que eu vou ter uma asepsia adequada com vinagre? Não vai ter. Ele pode auxiliar, certo? Mas você tem que saber que o vinagre não é nunca a primeira escolha na hora de fazer uma limpeza. Se você não tiver mais nada no mundo e só tiver um vinagre, daí você pode usar o vinagre, né? Porque é o que tem. Mas ele não é o mais adequado para fazer limpeza de casa ou na própria pele, né? Não vai ser o mais adequado até por causa da acidez, beleza? Com isso, então, a gente encerra a segunda parte da nossa 8ª aula e eu te encontro daqui a pouco na parte 3. Até lá!